Fala galera, beleza? Você está assistindo o canal 9 Volts e hoje a gente vai fazer aqui 4 exercícios sobre a ponte do Whetstone, beleza? A ponte do Whetstone foi o segundo mais pedido, né? Beleza? Então vamos lá. Na verdade, a configuração de ponte, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó, em formato de losango, né? Ela foi criada por Samuel Hunter e aí ficou famosa por Charles Wheatstone, né? Daí ficou conhecido como ponte do Wheatstone. Ele é um cara mais prático, né? E esse é o nosso objeto hoje de estudo. E aí a ponte do Stone nada mais é do que uma sequência, né, de resistores aqui em série de um lado e o paralelo com outra sequência de resistores em série do outro lado. Geralmente forma esse losango, mas ele também pode vir desenhado de outra forma, que vai ser um dos exercícios de hoje. Esse exercício está na lista de exercícios que está aqui no comentário, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, pessoal. A ponte do Stone com esses resistores, ela foi criada para descobrir o valor de resistores desconhecidos, né? Lembra que aí a gente está na época de 1830 e pouco, e aí não tinha um multímetro ainda, né? O ohmímetro fácil, como a gente tem hoje. Então, esse circuito, né? Ele funciona para descobrir resistores desconhecidos, né? E aí a gente fala um termo específico aqui em ponto de Stone, que é o termo equilibrado, né? Então a ponte vai estar equilibrada quando a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, no meu caso aqui A e B, for de 0 volt, né? Geralmente se coloca aqui um galvanômetro, né? Ou um microamperímetro aqui conectado entre os pontos A e B. E a corrente nesse ramo for igual a zero, significa dizer que a diferença de potencial é zero, né? Para ter corrente, eu preciso ter uma diferença de potencial. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é usar uma equação, né? A equação é o seguinte, você vai fazer o produto dos meios, você vai fazer esse resistor vezes esse, igual a esse vezes esse. Isso acontece toda vez que a diferença de potencial entre esses dois pontos for igual a zero, né? For nula. Então nesse caso aqui vai ficar assim, ó, R2 vezes R4 igual a R1, que é o que a gente quer saber, vezes R3. Então, ó, 100 vezes 30 é igual a R1 vezes 150. Né? Fazendo as continhas, 3.000 R1 vezes 150, 3.000 dividido por 150 é igual a R1. Então, R1 é igual a 20 ohms. Beleza? Esse circuito de ponto Whetstone ele é muito utilizado também hoje em balanças, né? Balanças comerciais. Ele usa esse princípio, né? Esse é um exemplo, beleza? Então vamos lá, vamos para a questão número 2. Bom, pessoal, nesse exercício número 2 da ficha, ele diz o seguinte: de acordo com o circuito abaixo, calcule o valor de R3. Onde é que está R3? Está aqui. R3. E observe que o multímetro está medindo entre A e B a tensão de 0 volts. Ou seja, aqui ó. Legal? Então, se o multímetro, né? No caso aqui o voltímetro, ele está medindo 0 volts, significa dizer, né, que a diferença de potencial é nula. E significa dizer que a ponte está em equilíbrio, certo? Então, se a ponte está em equilíbrio, você pode fazer isso aqui, ó. Esse vezes esse. Então vai ser R1 vezes R4 igual a esse vezes esse. R2 vezes R3. Então R1 aqui é 3 vezes 6 igual a 9 vezes R3. Então 6 vezes 3, 18. Dividido por 9. 18 dividido por 9. 2 ohms é o valor de R3, beleza? Tranquilo? Observe, pessoal, um detalhe aqui importante, né? Em nenhum momento a gente precisou usar o valor da tensão de 9 volts, né? Ou seja, a ponte do Edison independe do valor de tensão da fonte, né? Que está conectada aqui entre esses dois pontos. Beleza? Então vamos para o próximo, questão número 3. Bom, pessoal, no exercício número 3, ele diz assim, ó.
De acordo com o circuito abaixo, eu calculo o valor que deve ser ajustado RV1. RV1 esse potenciômetro aqui, né, esse trimpote, certo? Para que o voltímetro esteja medindo 0 volts, ou seja, o voltímetro nesse momento ele está medindo 1.2, né? E aí ele quer que esteja medindo 0 volts. Para medir 0 volts, a gente já sabe que a ponte tem que estar em equilíbrio, né? E aí para estar em equilíbrio é aquela nossa equaçãozinha, né? Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então, ó, tem que ser R1 vezes R4 igual a R2 vezes RV1, que é esse resistor variável aqui. Então a gente vai descobrir qual o valor que ele deve estar ajustado, né? Isso só é válido quando a ponte está em equilíbrio. Ela está em equilíbrio quando a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, ela é de 0 volt. Então nesse caso aqui vamos fazer assim, ó, 8 vezes 6 igual a 4 vezes RV1. Tá? A gente não pode botar 14 aqui, tá? 14 é o valor total de resistência entre esses terminais aqui, ó. A gente vai ajustar ele entre 0 e um máximo de 14 para saber quanto chega em 0 volt, tá bom? Por isso que a gente colocou aqui para descobrir que valor é esse. Então, ó, 8 vezes 6, 48, dividido por 4, a gente vai ter um RV1 de 12 ohms. Como ele é de 14, a gente vai ajustar ele para 12 ohms, beleza? Tranquilo isso? Maravilha, pessoal. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá? Que eu vou tentar responder todos vocês, beleza? Vamos lá pro próximo? Bom, pessoal, no exercício número 4, ele diz assim, ó, de acordo com o circuito abaixo, calcule o valor de R6, né? R6 está aqui. Para que o voltímetro meça uma tensão de A para B de 0 volts, né? A gente considerou A aqui e B aqui, certo? Em todos os exercícios. Então, observe o seguinte, aqui a gente tem uma ponte de Edstone com uma associação, né? Então, a gente, antes de resolver a ponte do Edstone, né, para ela estar equilibrada, a gente tem que resolver as associações que existem. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem um série, né, de 10 mais 5, que é 15 ohms. E aqui a gente vai ter R2, que é 20 mais R6. Eu não sei quem é. Beleza? Esse é o valor do resistor entre esses dois pontos aqui, ó. Beleza? Então a gente vai ficar assim, ó. Vou fazer R1, que é 15, vezes todo esse resistor equivalente, que também deu 15, igual a R3, que é 5, vezes tudo isso aqui, ó, que é 20 mais R6. Então, 15 vezes 15, 225, igual a... Aí eu vou fazer aqui a multiplicação, ó. 5 vezes 20, 100. 5 vezes mais R6. Então vai ficar mais, que é o sinal daqui, o 5, que multiplica R6. Então agora eu vou subtrair aqui esse 100, 225 menos 100, passei ele aqui para o outro lado, ó, igual a 5R6. 225 menos 100, 125, igual a 5R6. Então, 125 dividido por 5 dá R6. R6 igual a 25 ohms. Então, para essa ponte estar em equilíbrio, o valor de R6 tem que ser 25 ohms, beleza?